We are now with Daniel Nolasco, the director of Dry Wind, and the director of Mr. Letter that we showed last year in the festival, and with his friend Mateus that will help us to English translation if there is problems, and yeah. So thank you very much for joining us. I really loved the Drive-In. I think it was one of the first movies we booked for TLV Fest when it was still supposed to be in June. And of course, now we are in November. We haven't booked it. Oh, something jumped over there. Okay. No. No. Oh, sorry, something is this one. No, yeah, something weird jumped on my screen from Zoom, and I didn't understand what's going on. So yeah, your previous feature film was a documentary that got great response last year at the festival. How was it to make a fiction feature? I know you made short fiction films. And but what is the difference between to create a documentary to create a fiction movie? Bom, primeiro eu quero começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui conversando sobre o filme, por estar exibindo o filme aí em Israel. First, I'd like to thank you the opportunity for being participate in the filming being shown in the Israel Film Festival. Okay. Bom, assim, existem umas particularidades dos meus documentários, né, tanto o Mr. Letter quanto o Paulistas, que eles têm muita encenação, né? Então, de certa forma, já era documentários que já tinham um certo hibridismo entre a ficção, né, e o que a gente conhece mais tradicionalmente como documentário. So there is a particularity for my documentary as although they are a documentary, there are a little bit of fiction on that. There is a little bit of staging on the documentaries that I do. Então, quando eu fui fazer o Vento Seco, meio que foi um caminho natural, assim, né? Mas eu acho que a diferença maior mesmo foi a questão da estrutura de produção, né? Se a gente for pensar numa coisa mais prática, assim. Porque foi So when I was shooting Vento Seco, it was a natural progress for me because I was already trying this fiction on my documentaries. But what was the main difference was the production structure for Vento Seco. Porque foi o primeiro filme que eu fiz com um orçamento realmente assim real com o que a gente estava fazendo no filme, né? Um orçamento cheio, que a gente costuma falar aqui no Brasil. Né? E foi um período muito longo, né? Normalmente os processos do documentário todos eram mais curtos, assim, o Vento Seco a gente ficou mais ou menos 5 meses entre o início da produção, ensaios e filmagens, assim, então foi um período bastante longo. Acho que foi a maior diferença nesse sentido, assim. No sentido de construção narrativa, eu acho que foi um caminho meio natural já que já vinha com os documentários. So the main difference for me was the budget. Of course, the budget for the Vento Seco was what we call the full budget. So it was the movie that I've done with the highest budget I had. And also the time for the shooting. It took us we worked for 5 months in the production and the shooting for this movie. So the main difference for me doing Vento Seco comparing to the documentaries was the budget and the time for shooting the movie. Wow, 5 months. It's a lot. Mas contando o período de preparação, que foi 1 mês, 2 meses, a filmagem mesmo, o período de filmagem foi 7 semanas e meia, 2 meses. So actually, I'm also including because there was 1 month that the actors and the production team, they were rehearsing in the local that the movie was shot. And it was 6 weeks really shooting the movie. Okay, it's interesting. So I have another question that jumped in my mind because of you talking about the rehearsals. The movie have a lot of very intimate scenes.
how did you rehearsal the situation with the actors? As cenas de intimidade com os atores, né? Sim, como você ensaiou. Então, a primeira, as cenas já estavam muito bem descritas do que era no roteiro, né? Então, quando já no primeiro contato que os atores tinham com roteiros, eles entendiam mais ou menos como que seriam as cenas, né? Mas antes mesmo do roteiro, deles chegarem ao roteiro, quando a gente ia conversar com eles para, né, falar sobre o filme, fazer esse processo de casting, né? A gente tinha uma conversa muito franca com os atores que iam fazer as cenas de sexo, né? Essas cenas mais íntimas, assim. A gente falava, né, que o que a gente queria, o quão explícito a gente queria. Aí, normalmente, a gente pedia para, antes de ter a primeira conversa, a gente pedia para eles verem o Senhor Raposo e o Netuno, que eram os meus curtas anteriores. A gente explicava que ia ser mais ou menos ali naquela pegada para eles poderem entender. So first of all, the script of the movie, when the actors they had access to that, the scenes was already very well described on that. And then when I was meeting when we were doing the casting, by the time I was meeting the potential actors to be on the movie, I was talking to them, I was explaining to them, and I asked them to see my previous movies, Mr. Raposo, for example, for them to really have an idea of what kind of scenes we were talking about. So, and then of course, for them to have the, know what was expecting for them to do on the film. E aí, na filmagem, assim, o trabalho prático mesmo, normalmente foi assim, nos ensaios, eu passava algumas referências, assim, de alguns filmes, falava assim, tem essa cena aqui, a gente quer fazer dessa forma e tal, e aí, com os atores juntos, aí era uma troca do que os atores achavam interessante, não achavam interessante, o que eles achavam confortável não em fazer, o que eles propunham também para poder fazer. Então, quando chegava para gravar, meio que já estava tudo certo, assim. Então, meio que era ter uma preparação bem grande antes para que tudo ocorresse de forma tranquila durante a filmagem. So, and because we had the 1 month preparing for rehearsal, we were discussing a lot about those scenes. We were talking to the actors, so I was giving them my guidelines, but also I was hearing from them what they were feeling comfortable to do, how they would do it. And then when we were finally shooting the scenes, it was a natural process. So it went on very organic, very naturally. Great. Okay, the movie have so many references to the history of queer art and cinema. So could you tell us what was inspired you? Which movies, which artists inspired you for making the movie and write the script? Ok. Bom, de certa forma, o filme é um resultado de uma pesquisa sobre as estéticas fetichistas que eu venho fazendo desde os curtas, né? Tipo assim, são artistas que eu já estavam trabalhando e referências que eu estava trabalhando desde os curtas, meio que convergiu para o Vento Seco, né? E aí eu acho que a gente tem 3 referências que eu falo que são referências principais que também são diferentes, né? A gente tem um cinema pornográfico norte-americano aí da década de 70, 80, né? E aí principalmente o Al Parker e o Poole, né? A gente tem esses dois, né? Achistas, né? Mas esse cinema, esse pornô vintage, né? Eu acho que é bem influente, né? A gente tem né, mais ligado mais do cinema mais art house, digamos assim, mas também ligado às estéticas fetichistas. A gente tem, por exemplo, Kenneth Anger, tem o Fassbinder, né? Então a gente tem um pouco de João Pedro Rodrigues, também de Alain Gerundi. E uma outra referência que é muito forte, é uma coisa muito particular de Catalão, que é a questão da cultura sertaneja, né? Que principalmente vem essa questão do campo, né, e da música sertaneja, que é muito presente no Vento Seco, né? Que é uma cultura normalmente ligada a muito um imaginário heterossexual, mas que no filme a gente propõe aí um tensionamento, uma releitura, digamos, desses códigos. So now you help me with the names, but I will try to. Sometimes I don't know the proper pronunciation, so I will say and you complete when I say.
So since my short movies, I've been working a lot with research. I've researched the fetish aesthetics. And so, of course, a very important influence are the pornographic movies from North America in the 70s, Al Parker and... Whitfield Poole. Whitfield Poole, yes. So that was an important reference for this porno vintage. And also I also had inspiration by Fassbinder, João Pedro Rodrigues, and... Alain Gerondis and Kenneth Schengen. Yeah. And also there is a very strong Brazilian influence, which is the country music from Brazil, the sertanejo, as we call it. But for the country music in Brazil, the characteristics is mainly heterosexual. But then in the movie, I translated it for the homo affection environment. So basically, those are the three main influences that I used in this movie. So, yeah, I have a question even about the music. So you answered before. Nice. Can you tell us why you chose Dry Wind as the name of the movie? Então, tem muito a ver com catalão, né? Tem muito a ver com o centro-oeste brasileiro, assim, porque lá, durante o mês de seca, que é principalmente entre junho e setembro, também é uma época que venta muito, né? E aí tem essa questão desse vento, que é um vento, né, que de certa forma machuca a pele, né? Porque a umidade está muito baixa e o vento acentua essa sensação dessa secura, né? Então a gente, quando eu fui escrever o roteiro, eu achava que essa sensação do vento seco, né, era muito uma sensação que o Sandro, né, o personagem, tinha vivendo naquele ambiente, assim. Então, foi mais ou menos assim, foi por uma experiência sensorial de viver em catalão que veio o nome do vento seco. So the name of the movie comes directly from the region, the city where the movie was shot, Catalão, which is also the city where the name comes from. And that city, it stays in the middle west of Brazil, and between June and September, it's our dry season. It's in the South America, it's like winter time. So it's very dry, and the wind is very strong. And the dry, there is a sensation of it hurting the skin. So while I was writing the script, I was thinking about the sensation that Sandro, the main character, would feel in his body, in his skin, while living there. So it's this sensation that I experienced that because I live there, but also the characters were feeling that. So the name Dry Wind comes from this. Thank you. And I want to ask, how did you find the actors for this edgy movie? You know, I guess the casting was very different from a regular movie, or not? Então, na verdade foi 3 coisas aí no processo, né, de casting que eu acho que resultou no elenco final do filme, né. O primeiro é que alguns dos personagens foram escritos para os atores, né? Por exemplo, os 3 irmãos, né, foram escritos para os 3 atores que interpretam, e vários outros personagens foram assim. Então, desde o começo, desde a escrita do roteiro, já tinha um certo direcionamento para os atores que a gente ia trabalhar, né? Então, tipo assim, já era um caminho. Please pause a little bit. So there are 3 main things that relates for the characters. Some of the characters, they were written by the actors that really performed that character. For example, the brothers. So while I was writing the script, I already knew who was going to perform those characters. Okay. A segunda coisa é que a gente queria muito trabalhar com um elenco todo LGBTQ. Era uma coisa que a gente queria, porque a gente achava que isso, de certa forma, fazia muito sentido para o que a gente estava fazendo com o Vento Seco, né? Então, também foi um outro direcionamento que a gente teve. E o terceiro... Another guideline that we had was we wanted to work with an entirely LGBTQ
actors and actresses. Mm-hmm. It was also clear because of the message that the movie shows. We wanted to work with actors that were from LGBTQ. E aí a outra coisa é que a gente também queria trabalhar com atores que, de certa forma, o trabalho pregresso deles, né, tinha algum diálogo em que a gente estava fazendo com o Vento Seco, né? Então isso também ajudou a gente escolher determinados atores e atrizes, né, para o filme, assim. E aí acabou que se formou esse elenco, assim. Que aí só um detalhe, assim, que eu acho que eu nunca falo sobre isso, que é tipo assim, é um elenco que é do Brasil inteiro, né? E assim, o Brasil é muito grande, então tem muita diferença, assim. Mas a gente acabou, por essas coisas que a gente queria, a gente acabou escolhendo pessoas de todo o Brasil e não só pessoas do centro-oeste da região, né? So, and also the third thing that was important when we were doing the casting was that we wanted also to know what were the previous works that those artists, those actors and actresses have done before. That was something that in a way had a dialogue with the working that we are going to do. And also by doing that, we ended up having actors coming from all over Brazil. You know, Brazil is very big. It's like 200 million people. There are North, South, Middle East region. We didn't only want to work with local artists from the region. We ended up working with artists from very diverse and multiple coming from all over Brazil. Nice. Can you share? Can you talk about the soundtrack of the movie, because the soundtrack is so beautiful, and you already talked a little bit about the music, but could you elaborate about it? Uhum. Então, a música, ela tem uma certa função muito narrativa no filme com relação ao personagem do Sandro, né? Porque o Sandro é esse personagem que não fala, né? Ele é muito caladão e tal, e aí um dos recursos que a gente utilizou, né, para poder expressar um pouco o que o Sandro está falando sem ele estar falando, né, o que ele está sentindo sem ele estar falando, foi através da trilha sonora, né? Então foi assim. E aí. So regarding the soundtrack, so you know that Sandro, the main character, he's very quiet. He doesn't speak a lot. So it was important so that the soundtrack it plays a role on the movie that it might speak what he would speak that he's not speaking. It has this feeling moment. Uhum. E aí o que acontece? Quando a gente estava filmando, a gente só tinha uma música definida, que era a música da cena da festa de aniversário, porque inclusive a gente gravou com a música, né? Que é uma música sertaneja, inclusive, né? So when we were shooting, we only knew one song that was really going to be on the movie. That is the song from the birthday party, because inclusive we when we shot the scene, that song was playing while we were shooting it. E aí, todas as outras músicas foi através de uma pesquisa que a gente fez durante a montagem. E aí foi uma pesquisa bastante longa, assim. E aí, nesse meio desse processo dessa pesquisa, a gente chegou num CD, num disco, né, do Thiago Petit, que é um músico de São Paulo, né, que tem um trabalho que, de certa forma, dialoga muito com o Vento Seco, algumas coisas do Vento Seco. E o último disco dele, que é o Mal dos Trópicos, a gente acabou utilizando 4 músicas, assim. Foi aqueles encontros de acaso, assim, né? Tipo assim, parecia que, tipo assim, tinha uma convergência de coisas que as músicas do disco diziam muitas coisas que a gente estava falando no filme, né? Então foi mais ou menos assim como a gente fez toda a trilha, né? Foi através dessa pesquisa mesmo durante a montagem. So when you were putting the movie together, the post-production part, during the post-production, and we are doing another research when we were searching for songs, and we ended up finding an album from this Brazilian singer called Thiago Petit, and it's called The Evil from the Tropics.
And we ended up using 4 songs from this album in the movie. So it was a nice coincidence, not a coincidence, like, because we were searching for that, but we felt those songs in a way had a dialogue, a close dialogue with the movie. Nice. Wow. So yeah, can you tell us about the light design? Because it's a lot of neon over there. So the colors and the beautiful photography in the film. I was to work on the shooting script of the movie and how you decided which lights you're going to use in every scene and every frame. Uhum. Bom, o trabalho de iluminação, ele é um trabalho também da direção de arte, né? Porque durante a pré-produção do Vento Seco, né, tanto o Larry, que faz a foto, e a Carol, que faz a arte, eles trabalhavam muito em conjunto, porque o filme tem muita luz de cena, né? Então, é uma iluminação que, na verdade, tem um trabalho de arte muito forte, assim, né? Então, é meio que esse trabalho em conjunto dos dois para poder criar essa estética neon, né? So this was, so while we were doing the pre-production, there was a close work between the art director and the photographer from the movie, because we wanted to, this lighting is the lighting that was in the scene that we are shooting. And so that was, they worked very close together to get this result of this neon lighting. Uhum. E aí seguiu assim o conceito, seguiu um pouco o mesmo conceito das músicas, que é mais um elemento estético para poder estar reproduzindo o que o Sandro está sentindo, né? Que é esse personagem caladão que não fala, né? E aí a gente tinha a gente trabalhou muito com as cores do neon, né? E algumas cores a gente trabalhou para determinados sentimentos, né? Por exemplo, o personagem do Michael, a cor rosa é para o personagem do Michael, né? Então, basicamente, quase toda vez que o Michael aparece, tem um rosa em algum lugar ali, né? A cena de sexo, que acontece no mundo mais real, digamos assim, tem um tom dourado e amarelado muito forte, né? E o azul está muito presente na fábrica, né? Então, e no dia a dia, está na piscina, está nessa vida rotineira, assim, né? E aí, cada cor a gente trabalhava com esses elementos, assim. O vermelho é sempre um sinal de que, tipo assim, ele está entrando no universo onírico, né? Algo que não necessariamente está acontecendo na realidade, tá, né? A gente está entrando nessa subjetividade dele, né? Essa subjetividade mais fetichista, erótica, né? Então, a gente trabalhou as cores nesse sentido narrativo. Okay, so the lighting, it follows like the sound. It's very close to the feeling that Sandro is having in the movie, as he doesn't speak. We try to use the light and the sound and the songs to speak by him. So we also attached some colors related to some characters and some scenes. For example, Michael is the pink. So whenever Michael is just by him, it's more pink, the lighting. When it's sex, it's gold and yellow. Blue is related to the factory, to the daily routine of the characters. Red is when the Sandro is in this oniric sensation universe. It's not the reality, it's his subjective, his oniric things. It's also more erotic. Wow, it's amazing. Yeah, it's one of the most beautiful, like color-wise and shooting-wise of the last year, in my opinion. And there is so much thoughts about everything over there. So congratulations about that. And what was the most challenging scene to shoot? There is a lot of challenging scenes in the movie, but I allow you to select the most challenging scene to shoot. Only one.
Tá. Qual foi a cena mais desafiadora de filmar? É essa? Apenas uma, isso. Então, por incrível, assim, a gente tinha uma brincadeira no set de filmagem que era todo dia tinha uma cena problemática para alguém. Um dia era uma cena problemática para a equipe de foto, um dia era uma cena problemática para algum ator, um dia era uma cena problemática não, né? Uma cena difícil para direção de arte, assim, ou para produção, né? Então é assim. Mas, assim, para mim, particularmente, a cena que eu achei mais difícil de filmar foi a cena da festa de aniversário. Por causa que é uma cena que tinha muita gente, né? Tinha, acho que 7 ou 8 atores, e tinha muita figuração, e é uma cena que acontece muita coisa, né? Os boys estão dançando, é uma cena que tem muita ação e não tem um diálogo, né? Então tinha esse desafio assim de filmar, assim para mim a mais difícil que eu achei de dirigir foi a cena do supermercado, a cena da festa de aniversário. So we have an internal joke in the production that every day there was a challenging thing for someone. One day was the challenging scene for the crew from photo. The other day was for art director. The other day was for the actors. The other day for the producer. But for me, particularly, the most challenging scene to shoot was the birthday party, because we had 6 to 7, 8 actors in the scene. In the scene, there were lots of figurines, other people on the scene. There were many actions, not a lot of dialogues. So it was, for me, the most challenging one to shoot. Okay, and this is a spoiler alert, so if you didn't watch the movie, don't listen to this question and answer. During the film, the views, I had a feeling that something bad is going to end. The movie is going to end bad. Like all the movie I was, it's this kind of movies that that usually the end is tragic and sad, and you succeed to do the opposite of it. So I felt so good, after watching this very intense, movie, that I was sure that it's going to end miserably to everyone. It ends so good and so sweet, and so could you tell me about that? It was your intention from the beginning? Se a intenção desde o início era final feliz, né? Se você foi a sua intenção desde o início, porque eles tinham a impressão de que não ia ter um final feliz, ia ter um final trágico. Então foi assim. O Vento Seco, ele nasceu de 2 cenas, assim. Quando eu comecei a desenvolver o projeto, era 2 cenas, né? A primeira era a cena da lancha, né? Porque a história nasceu de uma foto de uma revista pornográfica da Falcon, que é a cena que a gente reproduz da lancha, que é o Maicon Ricardo deitado na lancha. E a segunda era a cena final, assim. Na verdade, o filme, né, de certa forma, nasceu pelo final, e aí, basicamente, foi pensar como é que a gente desenvolve essa história para poder desembocar nesse filme, né? Se você quiser falar depois, eu complemento. Okay. So, yes, it was the intention since the beginning, because the movie started with I had 2 scenes in my mind when I started to write the script. The first was the scene of the boat. There was this photo that I saw from a Falcon movie, and then there was this 2 guys laying down on the boat. So I had this boat scene, and also the final scene. That final scene, I had already that in my mind. So then I started to write how could this story goes to end up in that final scene. E essa questão do final feliz veio porque, na época que eu comecei a desenvolver o Vento Seco, eu estava fazendo uma pesquisa de filmes de narrativas LGBTs, assim. Então, eu comecei a ver muitos filmes, sei lá, vi uns 50 ou 60 filmes, na época, que era com o trabalho da faculdade que eu estava fazendo, e, assim, todos acabavam muito mal, assim.
E assim, e o fato de, eu acho que ver tudo isso em conjunto, com objetivos, para poder escrever um negócio, para poder entregar para o professor, parece que isso potencializou ainda mais essa sensação do final trágico. E assim, era muito curioso, porque às vezes o filme acabava, tipo assim, acabou o filme, os boys ou as meninas ficaram juntos, e aí tinha um outro ato para a tragédia acontecer, assim, era uma coisa muito punitiva mesmo, né? E aí que me veio a ideia de fazer o Vento Seco com um final feliz, né? Então a gente vai fazer, aí veio essa ideia, não, vou fazer um filme que, né, parte disso, que o final vai ser feliz. So, while I was studying, I had to do a work for one of the courses, and I had to watch between 50 to 60 LGBT movies. And while I was doing that research, I was noticing that most of the movies, they ended up in a tragic, not happy ending. So then I was noticing, and I decided, no, I want to do a movie that will have a happy ending. Even though some movies that it ends up like kind of happy, but then suddenly appears a new scene that shows something tragic or something as a punishment. But then, so I had it clearly in my mind that I wanted to do this movie with a happy ending. E aí no Vento Seco tem é quase que uma brincadeira, assim, uma certa ironia, assim, né? Ele dá muitos sinais, assim, que ele vai acabar mal, né? Ele vai plantando pistas falsas, né? De um final trágico, assim. Porque eu queria que, na verdade, o final feliz marcasse muitas pessoas perceberem, sabe? Ah, não, é um final feliz, assim, né? Porque eu queria muito que as pessoas entendessem que existe essa tendência, né, de filmes LGBTs com finais trágicos e que a gente estava propositalmente rompendo com isso, assim. So it's kind of ironic, and also because the movie, it is shot to give the audience the impression that it's gonna be something tragic happening. There are some fake tips that the movie shows, but for me it was important to have this LGBT movie to end up in a happy ending. So you're teasing us. You're teasing us all the movie. Nice. I was shooting in the factory. It's amazing set. It's a real factory? Yeah. Yes. Mm-hmm. Yeah. No. All the people over there, they are working there in the factory, or they are actors and stands, and you know. Se o pessoal da fábrica são funcionários ou se são atores, né? Isso. Tá. Então, lá em Catalão é a cidade do agronegócio, né? E é um município muito grande em extensão territorial. Então, ele tem uma indústria do agronegócio lá muito grande, né? Então, aquele tipo de fábrica, que são fábricas de fertilizantes, são muito comuns lá, né? Tanto que do lado, na região que a gente estava filmando, tinha mais 4 outras fábricas de fertilizantes que eram naquela mesma estrutura, né? So the city of Catalão, it's a very important city for the agribusiness in Brazil. It's the territory, the extension of the city is very large. And for you to have an idea, there are 4 factories like that one that are operating in the city. Uhum. E nas filmagens da fábrica a gente tem tanto funcionários, né, trabalhando lá, quanto os atores, quanto figurantes, né? Então a gente é misto, assim. Normalmente nas coisas mais práticas de trabalho são funcionários da fábrica, né? Os figurantes normalmente estão fazendo outra coisa que não precisa de um conhecimento técnico, assim, né? Para poder executar, para poder fazer, né, a cena. So in the factory scenes, there are a mix of real workers from the factory, the actors and the figurants. And also, but when you are seeing people doing the real work, so it's the real workers from the factory. The figurants, they are doing things that does not require any kind of technical knowledge.
So in some scenes, what you are looking at are the real workers from the factory. So when you're going to send a copy to Bolsonaro, that he will talk about the movie and you will become famous all over the world. What will happen in Brazil when this crazy guy will go out from his chair? Não entendi, Matheus. Ele está perguntando se você vai mandar a cópia do filme para o Bolsonaro. É uma contexto político aí no Brasil. Não, imagina. Ai, gente. Essa pergunta é tão deprê, gente. Mas é isso, assim, né? O Brasil tá... Agora a gente é o último país com um maluco na presidência da América, né? Porque o Trump caiu lá em cima. E... Então, assim, o Brasil, tipo assim, a situação no Brasil, assim, principalmente para a população LGBT, tá o cenário que a gente imaginou que estaria com o governo Bolsonaro, né? Porque é isso, né? No Brasil, né? É historicamente um país homofóbico, não é um país LGBTfóbico, né? O que mudou com o advento do Bolsonaro, né? É que o Bolsonaro é um político há décadas declaradamente LGBTfóbico e meio que se tornou meio que oficial, né? Tipo assim, né? Se tornou mais... Qual que é a palavra? Mais... Assim, né? Os intolerantes se sentiram mais livres para poderem sair para, né? Para rua e tal, né? E assim, né? O Brasil tem essa história que é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. E assim, só para entender um pouco como que mudou, que esse ano, né, que é o segundo ano que a gente está sob o governo Bolsonaro, é o ano que mais pessoas trans sofreram violências e foram assassinadas no Brasil, né, desde que os dados começaram a ser coletados, né. Então, meio que isso acho que dá para entender um pouco, né, das mudanças que teve com o governo Bolsonaro. Okay, so well, what we are seeing in Brazil right now, it was what we were expecting when Bolsonaro was elected. So we kind of knew that what way the country would go, and because since he was political in his political career, he was clearly always open LGBTQ phobic, homophobic. And what we are facing now is that the intolerant people, they are now, they have more voice, they are externalizing their opinion more. And what we can see is that in the last 2 years, since he took power, since his government started, there has been an increase of trans people that are suffering attacks on the street, that are being murdered, killed. So since this research has been they are doing getting the numbers year by year. In these 2 years, we can clearly see an increase of trans people being attacked on streets and suffering more violence. And you had a trans actress in the movie. Você tem filme? Tem 3 pessoas do elenco que são trans, né? Tem a Renata, que faz a Paula, o Léo, que faz o César, e a Mel, que faz a Rita. São três pessoas do elenco que são trans que fazem personagens cis. So there are 3 actors in the cast that are trans that performs cis characters. There is Renata, who is Paula, Leo, who is Cesar, and Mel, who is Rita. Nice. It's so important to bring trans people, you know, to visibility on the big screen, that people will see them. So thank you for that. And I want to ask 2 last questions that don't connect with the movie at all. Which movies and TV shows you're watching now when you are in lockdown? What was your favorite TV shows or movies?
Na quarentena? Exato. Yes. Não, você acredita que eu tenho uma listinha? Peraí. He has a list of that. What? List? Oh my God. I will rephrase it. Did you add time to watch a movie that you all the time said to yourself, I need to watch it, I need to watch it, I need to watch it, and now finally you have a little bit time and you watched it? Teve algum filme que você sempre queria assistir e finalmente você conseguiu assistir nesse período, além da sua lista? Ele perguntou. Da pandemia? Não, assim, o que eu, assim, né, mais em casa, o que eu passei a mais ver é que eu não via tanto filme em streaming, né, seja Mubi, seja Netflix, porque eu ia muito no cinema, né, então eu deixei de ir no cinema e passei a mais ver filme das plataformas, assim. Foi uma coisa que, na verdade, o que me mudou de hábito foi isso, assim. So basically what changed for me the most, I would go to the movie theater a lot, but now that we cannot go there anymore, I started to watch movie by streaming in Mubi and Netflix. I didn't have that habit before, that now during the lockdown I'm starting to do. But no, there was not a specific movie that I really wanted to see that now, because I was always watching many movies. And the list, did you find the list? Você achou a lista, Daniel? Então, não, mas assim, uma coisa que eu vi, que eu não conhecia muito, eu conhecia só o Buddies, que era o filme do Arthur, eu não vou saber pronunciar o nome dele, que é o Buddies, que é aquele filme, que é o primeiro filme sobre a pandemia da AIDS nos Estados Unidos, e eu não conhecia as outras obras deles, né? Aí saiu no MUBI o Gay USA, né? Também é um documentário dele sobre a parada gay no começo da década de 80, eu acho. E o Forbidden Letters, Cartas Proibidas, né? Que ele trabalhou assim, que foi, tipo assim, a minha descoberta da pandemia foi... Eu já conhecia ele, mas eu não conhecia os filmes, né? Eu perdi o início porque deu uma falha aqui. Qual que foi o primeiro? Tá. O filme do Arthur J. Bresson, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é o diretor do Buddies, que é o primeiro filme sobre a pandemia do HIV/AIDS feito nos Estados Unidos. Okay, so yeah, so this is the director that he discovered during the lockdown. His movies, the first, when this director that directed this movie about AIDS, HIV, when it was starting the pandemic in the US. And The Gay USA and Forbidden Letters was the movies that I discovered and I watched during the lockdown. E aí, saindo do filme LGBT, um filme que eu vi na pandemia, que eu fiquei muito impactado, que é um filme novo, inclusive, recente, que é o Fish Call, da Kelly Richards. Fish Call, Kelly Richards. Was the movie that I really discovered during the lockdown, and I really liked it a lot. Uhum. E no Brasil teve o Festival Olhar de Cinema, que é um festival que teve aqui, que passou um filme, assim, que é um filme que é de um diretor... Eu não sei mais ou menos bem, mas eu acho que é um filme que é de um diretor israelense que mora nos Estados Unidos, ou ele estava estudando nos Estados Unidos, que eu não vou saber pronunciar o nome em inglês, mas chama Cabine de Projeção. Eu não vou saber pronunciar o nome dele também. So there is this director from Israel that's living in the US. Which festival? Qual festival? Daí do Brasil? Olhar de Cinema. Herói de Cinema. So Olhar de Cinema. Avant-Garde Cinema. Olhar de Cinema. So there was this festival in Brazil called View of Cinema. And there is this director that I cannot pronounce his name, and I cannot pronounce the name of the title of the movie in English as well. And what was the name in Portuguese? Cabine de Projeção. Eu acho que é a tradução literal, viu? Projection Cabin. I think it's the literally translation. Okay. So I found out this movie as well during this lockdown.
Nice. Do you working on a new project? Are you starting to write something? Não, eu estou desenvolvendo um projeto de um próximo longa de ficção, também se passa em catalão, que é baseado em alguns acontecimentos reais que aconteceu lá na cidade. Assim, a gente fez toda a parte de desenvolvimento e agora a gente está entrando mesmo na parte de captação para a gente fazer a produção. A gente queria filmar o ano que vem, né? Mas é isso, né? No Brasil, o cinema já está um ano. A Ancine, né, que é a nossa agência reguladora de cinema aqui no Brasil, está parada tem um ano. Assim, os projetos simplesmente não andam. Assim. Então, a gente está num momento bem de indefinição do que vai acontecer. So I'm currently starting to write a new movie. It's also based in Catalan, the same city as Vento Seco, and also based, but this one I'm getting some based on real facts that happened there. But the reality in Brazil right now is the Brazilian agency for films, it's completely stopped. And so things is not going forward in this agency, which is the main agency that finances movies in Brazil. We would like to shoot it next year, but we don't know exactly. So I'm starting to work on that for the next project. Yeah, I think a lot in Israel the industry is shuttered as well. There is no shooting movies, nothing is going on. So I hope the COVID-19 will go away from our world, and our leaders will go away, and we can continue to do movies. Aqui no Brasil, na verdade, o que estava acontecendo? Antes mesmo, né, da gente ter a questão da pandemia, né, a gente estava no momento de impasse da paralisação da Ancine, né, que era uma coisa que vinha, na verdade, desde o governo do Temer, não era nenhuma coisa que começou no governo do Bolsonaro. Né? Então, a gente estava nesse momento. As coisas estavam se mudando, né, a coisa não estava se transformando, a gente não sabia para que caminho que ia acontecer. Ninguém esperava que ia acontecer uma paralisação total, e uma paralisação que aconteceu antes, né, na verdade, começou mais ou menos no final do ano passado, do ano passado, né, isso, no final do ano passado, e que se estendeu esse ano e que se complicou ainda mais por causa da pandemia e do Covid. Yes, but an important thing to note about the Brazilian cinema that this paralyzation from the Brazilian Ancine, the Brazilian agency for cinema, it was before the pandemic. It was already starting to change, started to be very slow because of the government's So there was okay. Now with the pandemic, for sure, everything is much worse. But it's not. It didn't happen only because of the pandemic. Before that, it was already. We could already see some changes, ideological changes. So in Brazil, particularly, of course, the pandemic froze everything. But it is previous from that moment regarding political leaders that were ruling the country. So I wish that these leaders will go away from our world, and you could do your amazing movies. And I hope we'll meet soon again, one day, Yes. So thank you so much, Mateos. Thank you very much. And thank you, Daniel. It was nice to see you again. And I think in a few days it will be in YouTube, so I will send you the link. Okay. And I want to thank you doing this conversation. And thank you for translating everything. You're welcome. And see you soon, I hope. In Instagram, for sure. Yes? Yes. Okay.
Bye-bye. Bye.